Você já disse não ou impôs algum limite em uma situação e sentiu que as pessoas ao seu redor, de todas as formas, ficavam te perguntando mais por quê, mais por quê, mais por quê, não querendo entender os seus limites, mas tentando te convencer? Pois é, eu já passei por isso. Quando alguém me pergunta o porquê, sabe, mas por que não? Mas por que que você tem esse limite? Não que a pessoa fale do limite, né? Mas por que não na situação? Você tem que entender que você não é obrigado a entrar numa explicação longa, tá? Você pode simplesmente repetir com calma, porque eu não quero, porque eu não me sinto confortável. É uma decisão minha. Prefiro não entrar nesses detalhes. Que nem quando as pessoas vêm perguntar sobre o meu casamento, e aí começa a querer, como é que você tá, você e o Hermes? Ah, estamos ótimos. Ah, mas você e o Hermes não sei o que. Meu casamento é muito privado. Eu não fico postando tudo sobre meu casamento. As pessoas nem. Tem gente que entra aqui no meu perfil, às vezes não sabe nem que eu sou casada. Mas eu sempre posto alguma coisinha com ele. Só que eu não fico postando direto. Então tem muita gente que não sabe como tá a minha vida com o Emerson. Às vezes pensa assim, ah, ele não tá postando nada porque estão brigados. Às vezes não, e às vezes nem tá, às vezes tá super bem. Só que eu não fico postando tudo. E aí tem gente que quer saber muito sobre a sua intimidade. E isso é algo muito pessoal. E quando a gente fica dando explicações longas, a gente pode muitas das vezes acabar voltando atrás no que a gente falou. Porque tem pessoas que manipulam essas situações de formas bem sutis, sabe? E quando eu falo de uma forma tranquila, calma, eu não quero entrar em detalhes. Ah, meu casamento é bom, mas eu não acho que é falando do meu casamento, não. Meu casamento é bom. Ah, mas não sei. Não tô entendendo. Você quer saber o quê? Os pontos difíceis? Se a gente tem conversas difíceis, a gente tem conversas difíceis, a gente posiciona as coisas no lugar e acabou. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Não tem que ficar explicando. Por quê? Porque limites firmes justificam até o teu emocional. Então a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Porque tem muitas pessoas que vão chegar de forma sutil pra fazer perguntas pra vocês, ou até mesmo em algumas situações que isso pode gerar um futuro transtorno, e não é pra todo mundo que você desabafa sobre a sua vida. Eu já tive muitas amigas que eu desabafava sobre tudo, sobre meu casamento, sobre a minha vida, sobre minha família, sobre as coisas ruins que me aconteciam, e de verdade parecia que essas situações só pioravam, porque depende muito pra quem você conta. Tem pessoas que você vai contar e vão te ajudar em oração e vão fazer com que aquela situação ela venha mudar. Por quê? Porque a oração muda. Mas tem pessoas que só estão ali pra escutar os seus desabafos, falar que as suas dores são piores que na verdade, falar que elas têm dores piores que a sua. E muitas das vezes você depois sai contando pra todo mundo. Aí a gente fala, mas o fofoqueiro sabe tanta coisa sobre a minha vida, porque quem deu a arma pro fofoqueiro, às vezes foi você. Você falou pra uma pessoa que você tinha confiança e o fofoqueiro também tem contato com essa pessoa e é isso. Entendeu? Então, assim, é tudo que me contam na vida, guardei pra mim, acabou. Ah, mas você fala muito. Sim, eu sou muito comunicativa, mas isso não quer dizer fofoca. Tá? Tem muita diferença, né? Vamos falar sobre isso? Tem muita diferença de uma pessoa que é comunicativa e que também impõe limites numa conversa. Porque se alguém vem falar alguma coisa sobre uma pessoa que eu gosto, eu simplesmente te corto. Se você. Mas você tá falando dessa pessoa por quê? Se você quiser falar com ela sobre esse assunto, você fala com ela sobre esse assunto. Porque eu não tenho nada do que falar dessa pessoa. Ah, não sei o que. Por que você tá falando da vida dessa pessoa? É interessante pra você? Porque eu acho que tão legal quando a gente fala da vida de alguém pra pessoa. Porque se tem algum problema que você verificou sobre a vida de alguém, é pra você conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque aí a gente pode melhorar isso. De forma sutil. Ai, desculpa, eu não gosto de ficar falando da vida dos outros, não. Até porque, do jeito que você tá falando da vida dos outros, depois você tá falando da minha. Ah, imagina. Tá. Tá, boca aberta. Tá. Então eu imponho muitos limites. Desde o não e também nas questões de intimidade. Porque não é tudo que eu vou aceitar. Que nem na minha casa. Na minha casa vem muitas visitas. Tem muita gente que se autoconvida. Ah, eu vou na sua casa, não sei o que. Não. Não, por quê? Porque eu não gosto de receber visita. Primeiro que o quintal nem é meu, né? E segundo que, não. Às vezes a gente não quer ninguém na nossa casa, não. Eu sou daquelas que coloca o tapetinho na porta, sabe? Seja bem-vindo, mas sinta-se à vontade, mas lembre que a casa não é sua, que se você, você não mora aqui. Se sinta em casa, mas a casa não é sua. Lembre-se disso. Eu acho que o impor limites é muito importante, Simão, pra tudo. Pra tudo. Mas me conta aí.
Vocês também concordam com isso? O limite tem que ser dado, você não deve ficar conversando sobre tudo com todo mundo. E sim, você deve